Justiça na Tarde Debate. 15 horas, horário de Brasília. Estamos iniciando o Justiça na Tarde Debate. Como nós já dissemos na abertura do programa, hoje, 26 de junho, é o Dia Internacional sobre o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas. E é evidente que também aqui nós colocamos que esta data foi instituída pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, através da sua Unidade contra Drogas e Crimes, e que essa data tem como objetivo de travar uma discussão com a comunidade para conscientizar o combate contra o uso das drogas ilícitas, principalmente entre os jovens e adolescentes. É evidente que também aqui cabe pessoas adultas com idade acima de 60, 70, 80, enfim. Então, conosco hoje estão nossos convidados. Começo com a doutora Ana Paula Correia, ela que é advogada especialista no direito público. Doutora Ana, também seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito boa tarde para a senhora, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde a todos. Olá, Rafael. Olá, doutor. Eu que agradeço o convite para poder participar hoje desse debate. Muito obrigado, a senhora, pela gentileza. Cumprimento também o doutor André Figueira Cardoso. Doutor André Figueira, ele é advogado, especialista no direito constitucional e também no direito criminal. Também seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde para o senhor, doutor André. Muito obrigado. Boa tarde, Walter. Boa tarde, doutora Ana Paula, doutor Rafael, toda a equipe da rádio, a todos os ouvintes. Boa tarde especial. Muito obrigado. Doutor Rafael Aguiar, ele é médico psiquiatra, ele que atende em hospital público, o nosso querido e amado Hospital São Vicente. Já foi tudo, né? O Hospital São Vicente já foi maternidade, já foi hospital geral, agora é um dos hospitais de referência em relação a questão, né, ao transtorno mental aqui na nossa capital federal. Doutor Rafael, também seja bem-vindo e muito obrigado mesmo por atender ao nosso convite. Boa tarde, Walter. Boa tarde, André. Boa tarde, Ana Paula. É uma alegria poder estar aqui com vocês, partilhar um pouco desse momento para a gente discutir um tema que é tão importante, né, para a sociedade, para todos nós. Essa esfera também entre psiquiatria e o direito, né? Eu tinha um professor na época da minha residência que ele falava que a psiquiatria, ela, de certa forma, é uma das barreiras da sociedade junto com o direito, né? Quando as coisas dão errado, a pessoa ou para na psiquiatria ou para no direito e às vezes até trocam, né? Alguém que devia parar num para no outro, né? É lógico que não é só disso que a psiquiatria trata, e nem o direito, mas que acaba que é justamente, eu comentei isso porque é justamente o tema que a gente traz hoje aqui, né? Que essa questão que vai esbarrar ali até onde vai a psiquiatria, até onde vai o direito, e às vezes nem fica tão claro pra gente, né? Perfeito. A pessoa que... Já começar com o senhor então, doutor Rafael, até mesmo para a gente, de certa forma, acrescentar mais detalhes nesse nosso debate. Então, buscando aqui na área médica, uma pessoa que, enfim, é dependente química, quer dizer, o tempo, de alguma forma, dessa dependência é que, de alguma forma, faz com que essa pessoa tem, portanto, o seu transtorno mental mais ou menos, ou seja, influencia a quantidade de uso de drogas que a pessoa consome, eu não sei se é por dia, se é por mês, enfim. Mas a droga, de certa forma, resumindo, faz mal à saúde? Faz mal tanto à saúde mental, tanto à saúde física, né? Tanto que, na verdade, se você for olhar até os protocolos da Secretaria de Saúde aqui do DF, se por acaso acontece de uma pessoa tá em uso de drogas e as pessoas querem conduzi-la, o protocolo da Secretaria de Saúde é que esse paciente seja levado primeiro a uma unidade clínica, porque as drogas causam repercussões não só mentais no corpo. Então, às vezes o paciente está agitado, mas ali embaixo tem um infarto que não está sendo visto, alguma outra alteração que não está sendo vista por conta do uso da droga, e isso passa muitas vezes batido, né? E se ele é conduzido somente à especialidade da psiquiatria, ele não vai ter essa outra condição tratada, ele pode piorar dela, ele pode até ir a óbito, né? Então, é sempre isso. E dentro dos transtornos mentais, a gente sabe, né, que essas substâncias ilícitas, elas com uso recorrente e às vezes até o uso pontual,
podem abrir quadros psiquiátricos ou piorar quadros psiquiátricos existentes, né? Então, é uma questão muito, muito delicada que merece o olhar, né? Muitas vezes também associada já a um transtorno mental prévio, o uso da droga para controle do sintoma, então aquela pessoa que às vezes usa para reduzir sintomas ansiosos, né? Isso é muito associado ao álcool, à maconha, muitas vezes tem muita associação com essa questão da ansiedade, ou para reduzir sintomas depressivos, ter um pouco mais de energia. A gente sabe que tem a associação tanto da droga causando transtorno mental, tanto transtorno mental levando ao uso de droga, né? E isso precisa intervir, porque isso vai piorando, isso vai gerando um prejuízo funcional, que a gente chama, né? No trabalho, nas relações familiares para a pessoa, que às vezes se tornam até irreparáveis a depender da frequência, do uso, do tempo. A pessoa que tem essa dependência, o senhor já explicou o caso médico, né? Mas temos casos em que leva a pessoa, portanto, para o presídio. Quer dizer, como o senhor muito bem pontuou, né? A psiquiatria e o direito caminham praticamente lado a lado ali, essa questão. Ou seja, uma pessoa que, de certa forma, tem essa dependência química e acaba, de alguma forma, por algum motivo, sendo condenada e, claro, ficando, portanto, encarcerada. Quer dizer, é importante que essa pessoa realmente ela tenha, portanto, aí o devido tratamento, que a abstinência com toda certeza vai acontecer, porque dentro do presídio presume-se que não tenha, portanto, aí drogas, né? Então, aí é onde eu pergunto, portanto, aí ao senhor, como é que fica essa questão? Sim, o tratamento ele precisa ser feito independentemente, né? Porque independente da pessoa ter cometido ou não um crime, dela estar ou não em privação de liberdade, ela é um ser humano e precisa ser tratado do que ela tiver, né? Independente de ser dependente químico ou não, né? A grande questão é que às vezes vai ser necessário passar por uma perícia, porque muitas vezes o que acontece é essa pessoa que cometeu um crime era um esquizofrênico que teve contato com drogas, mas já era um esquizofrênico previamente, estava psicótico, e aí, né, até o doutor André e a doutora Ana Paula vão ser muito mais competentes do que eu para falar nesse sentido. Tem toda uma questão legal, que se o paciente ele não estava em juízo crítico preservado quando ele usou a droga, se ele não era capaz de fazer um entendimento do que estava acontecendo com ele, ou se usou a droga sem querer, que a gente sabe que hoje em dia a pessoa vai para festa, distrai com a bebida, alguém joga um trem lá dentro, né? E aí tem todas essas outras implicações legais, que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, a gente tem especialistas aqui justamente por conta disso. E aí, isso muitas vezes vai precisar ser avaliado, sim, por um médico perito, né, que vai fazer isso né, a pedido da justiça, fazer essa avaliação, para poder determinar, para poder dar o auxílio necessário para que o juiz possa definir qual que é a melhor conduta naquele caso. Perfeito. Deixa eu buscar também aqui a doutora Ana Paula Correia, doutora Ana. Quer dizer, é um dia, claro, chamado para poder debater este assunto com a sociedade, principalmente, uma vez que é um tema extremamente delicado, né, como todos nós sabemos, mas diante dessa questão, né, porque às vezes os pais, quando tomam conhecimento de que os filhos estão nessa situação, ficam realmente muito preocupados, chocados, e às vezes sem entender muito o que fazer para poder resolver ali aquela situação. Então, às vezes tem ações em que os filhos são expulsos de casa, outros os pais de alguma forma procuram dar um tratamento médico, outros ficam preocupados que essa pessoa pode se envolver também em outras práticas criminosas. Afinal de contas, né, diante dessa situação, quando se fala, portanto, nessa questão de drogas, a quem deve ser o combate maior? Ao traficante, à cadeia produtiva, portanto, das drogas, ou ao dependente químico? Qual é o ponto de vista da senhora? Walter, essa discussão eu trago para a sala de aula já há algum tempo, né, mais voltada para a questão da legalização, e eu observo já há algum tempo que não existe, né, a gente ainda não tem uma opinião formada, a população, né, não tem uma opinião formada quanto a isso, porque existem argumentos para os dois lados, tanto para legalizar quanto para continuar descriminalizando, continuar criminalizando, né? Mas o fato é que a gente está diante de uma questão de saúde pública, uma questão social, deixou de ser legal há muito tempo, né? Então, a gente vê questões relacionadas à droga, tanto na saúde pública quanto na população carcerária,
né? O índice de pessoas, principalmente nos presídios masculinos, de presos por tráfico é muito alto, é o crime que mais prende, né? Na verdade, não o crime que mais prende, mas são sujeitos, né, ali que foram condenados por tráfico e, na sua maioria, são pequenos traficantes, né? Eles traficam ali para manter o seu vício. Então, a gente vê uma certa seletividade, né, no sistema carcerário. Se você for olhar a população, é uma população majoritariamente negra e pobre. Então, tudo isso tem questões sociais envolvidas, né? Então, a gente falar qual é o foco que o Estado deve dar, se a gente soubesse, né? Se a gente soubesse qual o ponto que a gente deveria realmente dar esforços para conseguir combater o tráfico de drogas, a gente estaria aí numa situação muito mais privilegiada. Não é à toa que a gente tem, sim, uma política, se a gente passar a olhar a história, né? A gente tem uma política que veio cada vez mais punitivista e que não fez com que os dados diminuíssem, né? Então, a gente tem um aumento aí no consumo de drogas e está diretamente ligado também à questão do crime organizado, né? Então, isso é uma questão social. A gente falar que vamos focar aí na cadeia de produção. Mas se a gente parar para olhar, as drogas que são consumidas no Brasil, a maioria não é produzida aqui. Então, a gente precisa focar o quê? Nas fronteiras, no narcotráfico, no crime organizado, que é ele que traz, né, essas drogas para o Brasil e faz o Brasil rota para a Europa e para a África, né? Então, é uma situação bem complexa, muito mais complexa, né, do que a gente imagina e não podemos falar, isso aqui é uma questão puramente jurídica ou não. Eu acho que é um debate que tem que ser levado, sim, à sociedade. A gente não vê, né, nas academias, tendo essas discussões, a gente não vê pesquisas, né, científicas das consequências do uso da droga na saúde mental. A gente, das drogas menos pesadas, as pesadas é bem evidente, mas a gente não tem estudos como esses, né? Então, é algo que a gente ainda precisa se aprofundar bastante e discutir. Doutor André, claro que nós temos aí a nossa legislação penal que enquadra principalmente o traficante de drogas. E hoje é evidente que nós temos aí uma discussão, até mesmo aqui no nosso Supremo Tribunal Federal, onde há, portanto, aí uma ação onde os ministros estão julgando se descriminaliza ou não, portanto, o uso de drogas. Afinal, uma pergunta bem objetiva: cadeia resolve ou resolveria a situação do tráfico? Cadeia também colocaria um fim também no uso de drogas? Cadeia, de alguma forma, também poderia conter aí o avanço pelas nossas fronteiras com o tráfico de drogas? Enfim, existe alguma receita? Como a doutora Ana muito bem pontuou, né, o mundo hoje enfrenta, portanto, essa situação. Inclusive, temos aí países onde tem pena de morte para quem é flagrado traficando, portanto, aí as drogas. E outros países também encarceram aí com muito rigor, portanto, aí as pessoas flagradas também nessa situação. O senhor que é professor também no campo do direito, o senhor que é advogado também especialista na nossa Constituição, o senhor que também enfim, é criminalista, é penal, como é que o senhor vê também essa questão? Como é que o senhor vê esse debate? Ou seja, nós estamos aprofundando nesse debate, precisamos aprofundar nesse debate, professor André? Sim, respondendo objetivamente a sua pergunta, Walter, que realmente é uma excelente pergunta, é o cerne da situação, pelo menos da maneira como eu encaro a coisa, a resposta é, de maneira bastante inequívoca, não. Cadeia, efetivamente, pouco serve como um fator dissuasório. Os exemplos que você deu de países onde há, inclusive, pena de morte,
e mesmo assim as pessoas são pegas, são flagradas traficando, talvez seja um dos argumentos mais fortes em relação a isso. Mas há outros que sustentam aí, ao longo de 40 anos, né, que é mais ou menos o tempo em que o Brasil, de maneira mais ou menos declarada e hoje em dia totalmente declarada, tem realizado essa chamada guerra contra as drogas, né, tem se associado a essa guerra contra as drogas. Esses 40 anos de abordagem empírica têm produzido dados que conduzem para um resultado bastante sombrio. Os índices, os números de encarceramento explodiram, e isso decorre exatamente, especificamente em relação à última lei de drogas, que foi editada lá nos idos de 2003, sem qualquer tipo de relação causal perceptível entre o aumento do encarceramento e um certo controle nas chamadas rotas do tráfico, ou no consumo, ou no que quer que seja. Então não há uma diminuição em vista, e muito menos um nexo de causalidade entre essa inexistente diminuição e o incremento do encarceramento. Veja que os últimos anos, mais ou menos os últimos 4, 5 anos, os índices de apreensão de drogas em várias fases da sua exportação, no porto, às vezes em alto mar, ou quando chega na Europa, nos Estados Unidos ou nos mercados finais, e a droga é apreendida, só explode, né? De mais ou menos 4, 5 anos para cá, e realmente, e aí, né? Qual é o resultado efetivo em relação a essa política desencadeada, além do superencarceramento? Não se percebe nenhuma relação causal entre o incremento da norma penal, entre o endurecimento da norma penal e a redução do consumo. E, mais uma vez, é necessário também fazer aquela distinção necessária entre o Brasil como um mercado consumidor de drogas lícitas e ilícitas e o Brasil como uma mera rota, um mero caminho, uma rota comercial para a exportação. O grande tráfico está aqui. No Brasil é meramente uma rota de passagem entre, basicamente, cocaína, que deve ser provavelmente o principal desses, pelo preço, né? O principal desses elementos. O Brasil é meramente uma rota de passagem para os verdadeiros mercados consumidores, que é Estados Unidos, Europa e, em algumas hipóteses, até a Ásia. Então, é necessário, em primeiro lugar, fazer essa distinção, né, entre o Brasil com uma mera rota de passagem, e a responsabilidade, os países ricos, né, devem ser chamados à responsabilidade também, e realmente fazer esse nosso dever de casa, que é saber o que está acontecendo no nosso país, onde há todo um quadro de doenças mentais, há uma explosão dos quadros de ansiedade, há toda uma demanda pelo consumo de drogas lícitas e ilícitas que denotam realmente um certo desajuste na estrutura psíquica do brasileiro, digamos assim, né? No qual as drogas fazem meramente uma nota de rodapé nesse problema todo. O problema são realmente as condições estruturais, talvez desiguais, talvez econômicas, talvez a qualquer tipo, até políticas, né? Que a política tem sido também um lugar de realização ou de desconstrução de afetos fortíssimos, né? Então, essa conflituosidade inerente, muitas vezes deságua no campo da psiquiatria ou no campo do direito, mas nós somos chamados quando realmente a coisa já está, o paciente já está aberto na mesa nas últimas, né? Aí se chama um médico, um psiquiatra, um advogado criminalista, mas quando se chega nessa fase, um pouco que a gente pode fazer é realmente tentar apagar um pouco o fogo, salvar alguma coisa que não tenha sido carbonizada. Então, acho que tanto o direito penal, como a medicina, a psiquiatria, são chamadas assim como uma espécie de último soldado, quando a coisa já está quase perdida, para salvar alguma coisa. Eu acho que é necessário realmente aproveitar essa grande oportunidade que o Supremo nos ofereceu, levantou a bola para ver todo um debate público, para saber que cargas d'água está acontecendo na nossa sociedade. Uma sociedade que depende tanto assim de drogas ilícitas e ilícitas, e que depende tanto também do direito penal, que, na minha visão, só contribui, na maioria das vezes, para destruir ainda mais, prejudicar ainda mais, criar um ônus adicional, um ônus inclusive financeiro. E, para fechar o raciocínio, um argumento que eu considero também bastante forte, esse caso que o Supremo está debatendo, que é o RE 635659, que é o RE onde se discute a possível descriminalização do porte para consumo próprio de drogas, diz respeito a uma pessoa que foi pega com uma guimba de cigarro, mais ou menos, acho que de 1 a 3 gramas, que é uma tampa de caneta. Então a pessoa foi processada criminalmente, foi condenada originalmente por 7 anos e 11 meses, enquanto isso aqui, ó.
Esse é o tamanho da coisa que a gente está discutindo. Uma pena de 7 anos e 11 meses. E detalhe curioso, a pessoa estava presa. Então ela consumiu essa guimba de cigarro de maconha no âmbito carcerário. Eu acho que poucas coisas trazem um exemplo perfeito da tragédia que é a guerra contra as drogas no Brasil. Bom, deixa eu voltar aqui com o doutor Rafael. Quer dizer, é possível, doutor Rafael, a pessoa que envereda para esta área, enfim, da dependência química, não importa que, portanto, aí a droga, se tem como reverter essa situação no campo da medicina? A pessoa, infelizmente, entrou nessa área, não estamos aqui a condená-la, a julgá-la de forma alguma. O sentido é justamente, de alguma maneira, levar mais informações. Ou seja, a pessoa que iniciou, ou que já está há um bom tempo, ela tem como reverter essa situação? Ou seja, depende dela ou não essa reversão? Depende dela também, né? Muito mais, e aí até para fazer uma colocação, que você falou até da área da medicina, é uma questão que vai muito além apenas da medicina, né? Porque os fatores que levam ao uso, ao consumo eventual ou recorrente das drogas, né, independente de qual seja, ela não é uma questão apenas médica. Ela é uma questão social, como a gente vem falando, é uma questão psicológica, é uma questão que tem que envolver uma equipe multidisciplinar. Porque na hora que a gente leva apenas para a medicina, a gente ignora, né, uma série de outros aspectos que podem levar aquela pessoa. Por exemplo? Vamos supor, por exemplo, quando você vai tratar um paciente que tem dependência química, você ajustou o meio no qual ele vive? Porque não adianta ele querer também... ele quer parar de usar cocaína, ele quer parar... Para ser um pouco mais fácil, ele quer parar de beber, né? O alcoolismo é um problema crescente também, que tem acontecido, gera muito impacto social, impacto na vida da pessoa, né? Tanto no curto, médio e longo prazo, mas a pessoa, quantos alcoólatras não têm às vezes a vontade de parar de beber, mas eles se deparam em casas que todo final de semana tem churrasco regado a cerveja? O quanto que isso facilita o processo dele? Então como que a gente vai olhar, apenas falar assim, a gente vai dar um remédio para reduzir a vontade dele de beber, sendo que o próprio meio, né, muitas vezes, inclusive, as pessoas começam, por exemplo, a beber sem gostar de beber. Porque vão para uma festa, todos os amigos estão bebendo, você não vai beber, e a pessoa não gosta, mas bebe porque os amigos estão bebendo. E aí, imagina quando a pessoa já está dependente, já desenvolveu a dependência e é submetida a esse ambiente. Ou então uma pessoa que segue desempregada, né? A gente sabe que muitas vezes o desemprego leva a um quadro ansioso, leva a um quadro depressivo, e aí o que a pessoa tem para fazer? Nada. Aí o que ela faz? Sai para beber. Né? Então, se você olha somente esse aspecto, o aspecto médico, você não resolve o problema. Tá? É por isso que muitas vezes essa questão de simplesmente internar contra a vontade, às vezes, contra o desejo da pessoa, não resolve, porque ele interna, ele não ajusta nada do lado de fora, ele continua vivendo no mesmo meio, ele continua com a mesma mazela social, ele continua nos mesmos meios que levaram ele a usar droga, e aí na hora que ele sai, se ele não tem uma força de vontade grande, e geralmente se a pessoa interna contra a vontade, ela não sai com vontade de parar de usar droga, ela simplesmente volta a usar. E aí você vive um ciclo complicado, um ciclo de quebra de relações, muitas vezes de quebra de relações de confiança, né? Porque a própria pessoa se sente desamparada pela família. Imagina, a pessoa é alcoólatra, ouve o dia inteiro da mãe, da esposa, do marido, dos amigos, que ele tem que parar de beber, e aí toda vez que ele sai com essa mãe, com essa esposa, com esse marido, com esses amigos, eles estão bebendo junto? Quer dizer, como que essa pessoa se sente? Que apoio que ela sente que ela tem? Né? Então, a gente não pode olhar só para um aspecto da coisa. Tem que olhar tudo. Né? E aí sim, com o tratamento multidisciplinar, a gente vê pessoas que se recuperam de fato e saem do uso das drogas e voltam a viver uma vida normal. Mas nunca é uma questão apenas do remédio, nunca é uma questão apenas pontual, é um tratamento complexo, né? Que exige muitas coisas, e ele é tão complexo que ele ganhou uma especialidade, uma subespecialidade dentro da psiquiatria, né? Existe gente que trabalha, né, psiquiatras que trabalham apenas com dependência química,
né? Assim como tem psiquiatras que trabalham apenas com a infância, tem psiquiatras que trabalham apenas com idosos, existem pessoas que vão direcionar sua atenção para trabalhar com esta população, justamente porque é uma população com muitas peculiaridades. Né? É quase uma subespecialidade médica mesmo, porque você vai ter que considerar outros aspectos que muitas vezes no tratamento de pessoas que não fazem uso, você não precisa estar tão preocupado, até porque muitas vezes se confunde, o tratamento às vezes fica muito difícil, porque, por exemplo, para você dizer que um paciente que ficou psicótico, aquela psicose é induzida por drogas ou não, algumas drogas podem ficar causar o quadro psicótico por até 6 meses, por exemplo, né? Então a pessoa fica lá ouvindo voz, achando que está sendo perseguida e tal, às vezes por 6 meses em uso de um antipsicótico. Só que às vezes você não consegue fazer essa pessoa parar de usar. E aí você nunca consegue saber se aquela pessoa é de fato um paciente esquizofrênico, por exemplo, que abriu o quadro porque usou droga em algum momento, ou se de fato é só uma psicose induzida por droga, porque às vezes você não consegue manter o paciente 6 meses sem uso, né? Então, tem toda essa questão que precisa ser avaliada, porque se a gente dá um olhar míope, a gente não cuida dessa pessoa de forma apropriada, a gente não trata essa pessoa, né? Ou muitas vezes trata de uma forma inadequada também, porque o que a gente vê muitas vezes o paciente ele usa droga, ele sabe que usa, ele sabe que causa problema e decide usar mesmo assim. E aí fica todo mundo também tratando como um pobre coitado, como tadinho de você. Isso muitas vezes é deletério para o paciente, porque muitas vezes o que precisa é da responsabilização. Olha, você precisa se responsabilizar pelo que você faz. Então, e como que você vai definir, né, diferenciar as duas coisas e conduzir? Sem um acompanhamento que envolva não só a medicina, mas a psicologia, a terapia ocupacional. Entende? Então, a gente pode errar muito pelos dois lados. No rigor excessivo de uma pessoa que naquele momento está precisando de acolhimento e só leva pedrada, que é aquilo que eu estava falando, né? A família bate, chama para beber, né? E por outro lado tem o outro aspecto, que é a pessoa que decide trilhar um caminho ruim e fica todo mundo dizendo, coitado de você. Não, a pessoa decidiu, né? Se a pessoa decide usar drogas porque quer e ela está com capacidade de decisão, ela precisa ser responsabilizada também pelo que faz, né? Então, essa diferenciação, né, precisa de um acompanhamento multidisciplinar, até para que a pessoa possa entender o que está acontecendo com ela, né? Então, existe sim um caminho, não é um caminho tranquilo, precisa ser com profissionais competentes, que sejam ali vinculados bem, tem que ter um vínculo, inclusive, do paciente com o profissional que está acompanhando, senão a coisa geralmente não funciona muito bem, né? Mas existe sim um caminho de saída, mas não é um tratamento fácil, né? Tanto que, se você for olhar, a saúde pública do Brasil é estruturada em CAPS transtorno, para os pacientes que têm transtornos mentais, paciente que é bipolar, esquizofrenia, ansiedade, depressão e tal, transtorno de personalidade, CAPS transtorno. O paciente começa a se envolver com o uso de drogas, CAPS, álcool e drogas. Essa diferenciação não é à toa, porque o manejo é diferente. Entendo. Deixa eu, diante que nos colocou aqui um especialista, doutora Ana, quer dizer, a família em si, começando lá, né, na base, portanto, da família, que de repente descobre que um dos integrantes da família, vamos colocar aí um adolescente ou até mesmo uma criança, partiu justamente para essa situação. Quer dizer, essa família, diante do que nós temos aqui no nosso país em termos de políticas públicas, sabe perfeitamente qual é o protocolo que deve buscar, seguir, para de alguma forma tirar essa pessoa deste caminho que ela está trilhando e que todos nós sabemos qual é o fim, infelizmente? Não sabe, a maioria não sabe. Na verdade, chega até nós já numa situação bem crítica, né? É aquela família desesperada que está com o filho preso, dependente químico, que já fez de tudo, que já buscou o filho lá na boca de fumo e já brigou com o traficante, já vendeu o que tinha e o que não tinha para pagar traficante, para que não visse o filho sendo morto. E aí eles já me deparei algumas vezes, inclusive da família, o próprio réu, pedindo pelo amor de Deus para o juiz interná-lo porque ele precisa de um tratamento, né? E a gente não tem.
o Estado não tem condição de prestar o auxílio psiquiátrico, né, o auxílio com relação à saúde, ao tratamento dessas pessoas, né? Então, até quem tem condições é difícil, porque é um tratamento caro, né? Famílias que têm condições, se tem plano de saúde, o plano de saúde cobre uma internação de no máximo 4 meses, né? E não é o suficiente, muitas vezes, para tratar o dependente químico. Então, essa pessoa sai e volta, né, a consumir a droga, às vezes de uma forma ainda mais excessiva, né? Então, assim, a gente não tem realmente uma política que abrace essas pessoas, que acolha essas pessoas, para a gente poder discutir o que pode ser feito com relação ao traficante. E eles aproveitam, né, toda essa deficiência do Estado em fornecer medidas viáveis para o tratamento do dependente. Agora, doutor André, onde estaria, na avaliação do senhor, a ousadia, né? Principalmente dos traficantes? E há de se dizer que boa parte dos traficantes não usa, portanto, a droga e muito menos deixa os parentes usarem, né? Muito pelo contrário, preserva a família, se autopreserva, mas deixa que outros iniciem realmente bem cedo entrar, portanto, nessa condição. Como é que o senhor avalia justamente aí este ponto, doutor André? Bom, em primeiro lugar, nós temos que partir do seguinte pressuposto. O tráfico, ele não é, digamos assim, uma atividade natural, entre aspas, né? Fazer uma distinção entre as atividades naturais e atividades, digamos assim, normativas, né? Atividade natural seria, olha, estou com fome, eu como. Existe uma necessidade biológica, eu preencho a necessidade biológica. Agora, as atividades regulamentadas pelo direito, em geral, são aquelas em que há um exercício da vontade e são aquelas que são culturalmente determinadas. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que muitas vezes a distinção do que é o tráfico e principalmente daquele que é o traficante é uma decisão política e artificial. Então, existe o legislador diz, olha, nós vamos criminalizar aqui o tráfico de bolinha. Nessa bolinha ele coloca o que ele bem entender ali. Há em alguns lugares debates sobre, por exemplo, a diminuição do consumo de gordura trans ou de açúcar, ou em alguns lugares, historicamente, já houve a proibição do álcool. O álcool foi considerado uma droga ilícita. O que eu queria dizer com isso? Que a definição do que pode ser objeto do tráfico, ela é majoritariamente arbitrária, politicamente determinada, e a identificação do traficante ainda mais. Então, o legislador, que nesse processo de criminalização primária, assim que a doutrina define isso, o legislador edita uma lei dizendo, olha, essa conduta aqui ela é criminalmente vedada. Se você violar isso aqui, você pode sofrer uma condenação de 5 a 15 anos, como é o caso da nossa lei de antidrogas, ou pode ser condenado à morte, como é o caso de alguns países, ou pode receber uma condenação a perpétua, uma prisão perpétua, como em alguns outros países. O processo de criminalização secundário, e aqui no nosso caso, no Brasil, ele é particularmente perverso, é aquele processo em que o policial, aquele que está na ponta da linha, vai decidir, com base em critérios nem sempre muito claros, por que uma mesma pessoa, portando 1 grama de maconha, o exemplo da tampa da caneta mais uma vez, que a tampa da caneta pesa 1 grama. Caneta Bic. Tampa da caneta Bic. O policial é que vai decidir, com base no mesmo contexto, por que o fulano de tal é traficante, por que o outro é usuário. E muitas vezes esse critério é usado o critério do policial leva em consideração o local onde ele está abordando, a cor da pele, o grau de instrução, a renda. Então, quem define o que é o traficante, esse é o primeiro ponto, né? Quem define o que é o traficante é o Estado, de maneiras nem sempre muito republicanas. Então, o traficante pode ser, no fim das contas, qualquer um de nós, porque amanhã pode ser que a gente sofra uma revista qualquer e alguém encontra alguma coisa no meu carro, no carro de algum parente seu, alguma coisa que é considerada ilícita, que de repente virou ilícito, porque, mais uma vez, é uma definição artificial. O poderio da droga não é o fator crucial, né? O exemplo do álcool talvez seja
o melhor exemplo, né? O álcool é um entorpecente, o café pode ser considerado um entorpecente, no entanto, são considerados plenamente legítimos, válidos, né? E esse policial pode dizer que você é um usuário ou é um traficante. Eu digo aqui policial, mas é lato sensu, né? Pode ser um promotor de justiça diante de um inquérito oferecido pela polícia. Pode ser um juiz diante de uma denúncia oferecida por um membro do Ministério Público. Esse critério de criminalização secundário é que define quem vai ser o traficante ou não. E aí entram critérios que, na minha visão, são os mais preocupantes, que podem, inclusive, serem critérios censitários, raciais, como o Supremo começou a discutir, né? A constitucionalidade ou não do perfilamento racial. Então, quando a gente fala, olha, o traficante, ele... não é uma crítica à sua fala, longe disso, né? Mas quando a gente fala, olha, o traficante nem sempre isso, depende. O traficante ele pode ser levado ao tráfico como um mecanismo de obter renda para manter o próprio vício. É muito frequente isso nos pequenos traficantes. Mas pode ser também que o traficante ele encare o tráfico como realmente uma empresa, um empreendimento econômico. É o caso dos grandes traficantes, que transportam grandes quantidades de produto, eles chamam de mercadoria, né? Ao longo de rotas comerciais de uma complexidade enorme, que é uma atividade puramente, é um crime de colarinho branco, né? Uma atividade puramente racional, um empreendimento econômico, e o cara, se tiver chapado, ele não consegue fazer um cálculo qualquer. Então, realmente é um empreendimento econômico, é uma empresa capitalista. Eu já vi definição, inclusive, disso, né? O tráfico é mais capitalista das empresas. Então, quando nós falamos em traficante, eu acho que a gente tem que levar em consideração que inúmeras condutas podem estar incluídas nisso que nós chamamos de tráfico e inúmeros perfis podem estar incluídos naquilo que nós chamamos de traficante, né? E os maiores nem sempre são aqueles que aparecem nos jornais de grande circulação, que é aqueles exemplos até folclóricos, né? O traficante com um AR-15 de ouro, umas coisas assim até um pouco grotescas, né? Isso não é a realidade, isso é a exceção, né? A regra realmente é aquele pequenininho, né? Que está lá, às vezes, traficando sua caneta de bique, né? Uma droga pequenininha. E o que realmente deveria ter um tratamento diferenciado são realmente aqueles que são responsáveis pelas grandes cadeias, né? Que muitas vezes, mais uma vez, nem tem como linha final o Brasil. Entendo. Agora, doutor Rafael, quer dizer, hoje, infelizmente, se vê muito, ou se ouve, ou se lê, ou se assiste muitos casos em que o consumo de drogas tem levado, enfim, pessoas a cometerem atos extremamente violentos, principalmente dentro de casa. É o filho matando a mãe, matando a avó, ou então é o contrário, o pai matando o filho, enfim. E ficamos todos nós, assim, noticiando mais um caso, passa um pouquinho no mesmo dia, torna normalmente, portanto, aí a acontecer. Afinal de contas, doutor Rafael, quer dizer, temos também situações no país, a exemplo de São Paulo, onde temos praticamente ali, né, um bairro todo ali tomado por pessoas que, de alguma forma, todos nós sabemos que elas precisam de ajuda. Mas, como o senhor muito bem pontuou, elas também têm que demonstrar que querem ser ajudadas, porque senão é enxugar gelo, não vai resolver, portanto, aí muita coisa. Quer dizer, na avaliação do senhor, a quantidade em si do consumo de drogas é que leva, portanto, essas pessoas a partirem para a violência, ou seja, tem, de certa forma, alguma coisa que acontece no seu dia a dia, no seu organismo, o consumo exagerado, não sei qual é a quantidade que você exagera realmente consumindo drogas ou não, um pouquinho é exagero, muito é exagero, enfim. Mas na realidade, essa violência que parte quando se coloca como culpada aquela pessoa que é viciada, matou porque queria dinheiro para poder comprar mais drogas, enfim. Quer dizer, essa situação, ela tem como ser mudada quando o senhor coloca também, né, que é uma questão social, né, que não se resolve somente prendendo. Mas e aí? O que o país tem que fazer realmente, se essa é a pergunta correta, para que possamos, de alguma forma, começar a caminhar para ter realmente uma saúde mais adequada, uma dificuldade maior também para se acessar as drogas, já que
os senhores estão fazendo o que pode, né? A medicina, os profissionais de saúde fazem o que pode. Mas esse fazer o que pode, quer dizer, tem efeito? Opa, graças a Deus está diminuindo. Ou não? Assim, acredito que não temos tanta eficácia, né, nas políticas, né, tanto que a gente vê aí o tráfico não diminui, os envolvimentos criminais não diminuem, a gente vê, como você disse, né, um bairro praticamente destinado para isso na capital, né, na maior capital do país, né, e aí, na verdade, a gente vê que tem essa insuficiência, né. E eu acho que daí vem várias questões. É uma falta de conscientização do problema, é uma falta de meio, de recurso, porque muitas vezes no começo até tinha algum interesse de fazer o tratamento, até surge em alguns momentos, mas a dificuldade muitas vezes desestimula, né? Então, às vezes a dificuldade de acessar os meios de tratamento, um CAPS, uma internação, né? Como a gente está falando, né? Vamos lá, a pessoa pede, às vezes desesperada, para o juiz, pelo amor de Deus, me interna em algum lugar, e ele fica, mas onde é que eu te boto? E aí, às vezes, bota em um local completamente inapropriado, como acontece, às vezes, lá, a gente estava falando de São Vicente, né? Volta e meia acontece, vem uma decisão judicial para colocar um paciente dependente químico no meio de pacientes psicóticos, numa estrutura que não é para dependente químico. Quer dizer, coloca o dependente químico em risco, porque ele né, pode ter algum atrito com algum paciente que está psicótico ali dentro e tal, e às vezes coloca o paciente que não é dependente químico em risco também, porque muitas vezes é uma pessoa que já é envolvida criminalmente, de uma índole que não que o usuário de droga tenha uma índole questionável, não é isso, mas às vezes a pessoa que foi para lá tem uma índole questionável e aquela pessoa é vulnerável. E aí, ao mesmo tempo, você vê que a pessoa está adotando um comportamento inadequado com os vulneráveis que estão internados e você não pode dar alta para ele porque o juiz não deixa. E aí você fica, e aí, agora, como é que a gente vai fazer? Né? Eu falo isso porque eu já vi acontecer. Como eu disse, é regra? É lógico que não. Mas acontece. Vem uma decisão, a gente cumpre a decisão, afinal de contas o juiz mandou, você tem que cumprir, óbvio. Você interna, aí você olha, às vezes a pessoa já entra com o médico dizendo que está internando apenas para cumprir a decisão judicial, porque o paciente não tem critério de internação naquele hospital. Aí ele entra, às vezes começa esse tipo de atrito, de confusão, e você às vezes quer proteger o paciente vulnerável, já avisou que está de alta, mas você não pode deixar ele ir embora, e aí às vezes ele agride algum paciente que é vulnerável, que tem um déficit intelectual, né, que está agudizado, que está hipersexualizado, né, porque muitas vezes a doença mental leva a esse tipo de coisa, e o paciente fica vulnerável, e você fica sem ter o que fazer. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, na hora que você vê a outra ponta, o que o juiz faz com essa pessoa que está pedindo ajuda, pelo amor de Deus? Onde que ele bota? Se falta recurso, se não tem onde botar, né? E aí vira essa confusão. Muitas vezes a gente, né, nós médicos nos vemos nessa situação também, que a gente olha e fala, e aí acaba que a nossa decisão acaba sendo muito técnica mesmo. A gente fala, olha, assim, eu entendo, você precisa resolver esse problema, mas não é aqui, então a gente está te pedindo, pelo amor de Deus, tira essa pessoa daqui, porque não vai fazer bem para ela. Porque imagina, né, como eu falei, muitas vezes o paciente, a pessoa, né, faz uso de substâncias porque já está adoecida. E você bota ela no ambiente em que ela não dorme porque alguém está agitado de noite acendendo as luzes, tem alguém gritando, tem um agressivo. Você acha que essa pessoa vai sair de lá sem usar droga? Agora ela vai parar de usar? Vai sair bem dessa vez? Quer dizer, não é isso que vai acontecer. Muitas vezes a pessoa sai desesperada com mais um processo traumático na vida dela. Porque a depender de como for a relação, né, do que acontecer, do que ela vê, tem pessoas que são mais sensíveis, pessoas que são menos, e pessoas às vezes saem de uma internação psiquiátrica assustada, né? Porque realmente os pacientes às vezes estão agitados, estão agressivos, estão falando coisas que assustam pessoas que não estão acostumadas a lidar com isso, né? E aí a pessoa pediu, pelo amor de Deus, por ajuda, e às vezes saiu com mais um problema, né? Então, onde a gente vai botar essas pessoas? A gente tem políticas, e assim, isso não é um problema só, né, para o uso de drogas. Então, se o paciente, por exemplo, tem um transtorno mental crônico e ele está dentro do hospital psiquiátrico, né, e é um paciente que tem um déficit intelectual, tem uma esquizofrenia, que não tem capacidade de se cuidar, portanto, por conta disso, e ele não tem um familiar, você não tem para onde essa pessoa ir no DF, porque a gente não tem uma residência terapêutica. E ele fica no hospital, de alta. Isso não faz bem.
Isso é adoecedor para ele. Mas se eu deixar ele sair, ele não vai tomar o remédio, ele vai morrer na rua. E aí, o que eu faço com essa pessoa? Aí mantém internado. Por 1, 2, 3, 4 anos, até quando essa pessoa vai ficar lá? Porque não tem alguém, não tem familiar. Né? Então é um problema que acomete várias questões dentro da saúde mental, de pessoas que ficam vulneráveis por falta de uma estrutura adequada. Né? Então é o dependente químico, é o paciente, né, que não tem família, que não tem capacidade de se cuidar. Né? Então imagina, um paciente com déficit intelectual é como uma criança. Como é que você vai abrir a porta do hospital para uma criança que, se não toma os medicamentos, ela morre? Né? Ou ela agudiza, fica agitada e aí acaba morrendo mesmo, porque se envolve numa briga, na rua, com alguém que não sabe o que está acontecendo. E muitas vezes acaba indo, inclusive, usar droga. Né? Aí você vai abrir a porta e deixar essa pessoa ir embora? Não dá. E aí você vai deixar ela meio que encarcerada, porque ela está de alta médica, não tem porque está internada. Mas você não pode mandar embora. O que a gente faz com essa pessoa? Né? E aí entra toda aquela questão. Aí essa pessoa vai dividir o mesmo ambiente de um esquizofrênico agudo e de uma pessoa que está lá para fazer, para tentar parar de usar droga. Como que essas 3 pessoas podem conviver no mesmo espaço? Vai dar problema. Então a gente precisa realmente de locais, né? Porque às vezes até tem uma política pública, desenha-se uma política pública, a gente fala, que legal, vamos fazer comunidades terapêuticas para o dependente químico. Bacana, ótimo, vamos fazer residência terapêutica para o paciente que não tem família para que ele possa ir, né? As instituições de longa permanência. Só que você não encontra esses locais. Então, assim, às vezes a política pública nem está ruim. O problema é a execução, né? Você não encontra. Hoje a gente tem essa situação aqui no DF, né? Leitos bloqueados com pacientes internados. Isso acontece no BASE, isso acontece no São Vicente, né? Que o BASE também tem internação psiquiátrica. Leitos ocupados por pacientes de alta que a gente não tem para onde levar, né? E isso gera todo um impacto social, um impacto até no giro de leito. Às vezes tem alguém que está numa UPA que não está bem, que precisa de um leito, mas você não tem como receber porque você não tem o leito ocupado por uma pessoa. Então é isso, é uma questão de entender que esse local para esse tratamento, essa comunidade terapêutica precisa existir e fazer isso existir. Porque senão, né, como a gente estava falando, a Cracolândia vai aumentar. Porque essa pessoa vai continuar sem tratamento. Ela vai continuar sem ter onde buscar ajuda. E é o que você falou, às vezes a pessoa vai desesperada para o juiz pedir para achar um lugar para ela tratar porque ela não consegue achar. E aí a família, né, você estava falando que vende tudo para pagar o traficante, às vezes vende tudo para pagar uma internação. Só que aí com um mês acaba o dinheiro, porque uma internação psiquiátrica particular não é um negócio barato. Aliás, uma internação qualquer, né, hospitalar, Sim. particular, não é barato. Né? E como a gente está falando, muitas vezes tem associação, são muitas vezes pessoas pobres, da periferia. Como é que vão pagar esse tratamento? Como é que vai fazer se não tem um local público para elas se tratarem? Mas o transtorno mental não alcança socialmente só o pobre. Não, com certeza não. Mas aí é o que eu estou falando. O rico, né, Consegue. decidiu tratar, ele paga uma internação privada, ele usa do convênio. Por mais que, né, cobre apenas por 4 meses. Mas se uma pessoa que realmente tem uma condição maior financeira, consegue manter uma pessoa internada depois desse período também, né? E aí acaba conseguindo tratamento. Muitas vezes é por isso que a gente tem dificuldade de achar casos, porque a maioria das pessoas não vai conseguir arcar, apesar deles existirem. Porque quem tem recurso acaba conseguindo fazer o tratamento direito. O problema é quem não tem, que é a maioria, né? A maioria não tem. Com certeza. Né? Doutora Ana Paula, e aí, doutora Ana Paula? Quer dizer, claro, né, estamos aqui justamente provocando, debatendo aí a questão, não vai aqui culpar ninguém, muito pelo contrário, as cobranças, portanto, têm que ocorrerem. Quer dizer, agora a questão é justamente essa, nós estamos cobrando certo? Olha, a gente tem uma regulamentação, normas, que se a gente parar para analisar, elas são muito boas, só que elas não são colocadas em prática, né? A própria Lei de Drogas, anos 1343, ela prevê a possibilidade do juiz determinar a internação para tratamento dessas pessoas, né? O problema é que essa lei não chega a todo mundo. Mas, né? como disse o doutor Rafael, o juiz pede, claro, dentro ali da sua avaliação, né, ele chega, portanto, a essa conclusão, não estamos aqui de forma alguma questionando, ele toma essa decisão, mas como disse o doutor Rafael, mas ele não tem leito.
Quer dizer, o caso não... Foi isso que eu disse? Não tem como... Não, que às vezes chega e não é o local adequado mesmo. É o local que não tem a estrutura, não tem um ambiente adequado para isso. Ou e seja, aí ele chega lá, a gente olha e fala, ok, a gente cumpre a ordem, mas a gente não vai conseguir ajudar essa pessoa. Ou seja, seria... Aí a gente dá alta. Seria como Espero assim, desligar. alguém tentando livrar da situação, não, vão colocar para o juiz sem especificar direito o que está acontecendo, que se chega no hospital, automaticamente não é ali que vai se resolver aquela questão. Quer dizer, falta debater mais esse Com tema, certeza. doutora? Com certeza. Além de ser necessário a gente debater e ouvir o que a população, né, na verdade, é levar isso à população para eles também pensarem, porque muita gente não sabe, quem não vive isso nunca parou para pensar, né? Vê na televisão e acha que é uma realidade distante, não é? E com relação às leis, a gente tem leis, né, que são, se fossem realmente colocadas em prática, seria lindo, né? Mas, infelizmente, a gente não tem uma lei que é aplicada para todo mundo de forma igual. Não é à toa que a gente tem um número de condenados por tráfico parametrizado, assim, vamos dizer, eu tenho uma quantidade de condenação muito superior do pequeno traficante, do negro, de baixa escolaridade, do pobre, porque muitas vezes ele não consegue um tratamento, acaba se tornando um traficante para sustentar o próprio vício, e aí acaba lá dentro. Ele não tem condição de pagar um advogado para poder, né, usar de todos os meios legais para chegar até a última instância. Então, é uma questão macro, assim, né? A gente precisa achar elementos para educação, para a questão da saúde pública, né, para a questão da aplicação da própria lei. Então, a gente precisa, por exemplo, investir na questão da polícia, porque aí eles vão conseguir fazer uma investigação bem feita, e é difícil a gente conseguir derrubar uma investigação muito bem feita num caso de tráfico envolvendo crime organizado. Então, é muito mais difícil a gente conseguir fazer com que essa pessoa não pague pelo crime que foi investigado, que foi descoberto, né? Então, ainda continuo dizendo, assim, é algo muito complexo e que a gente precisa discutir e traçar algumas linhas para que a gente possa, aos pouquinhos, tentando, né, melhorar e amenizar, porque isso aqui, na verdade, é uma política de redução de danos, né? A gente nunca vai conseguir, em nenhum lugar no mundo, sanar ou finalizar uma guerra contra as drogas, né? Isso é impossível. Mas a gente precisa, o que não pode acontecer é a gente desistir, né? A gente precisa continuar aí pensando, discutindo e implementando políticas para tentar minimizar todo esse estrago que tem sido feito. Doutor André, quer dizer, é mais eficiente apreender toneladas e toneladas de drogas, como tem sido feito ultimamente? Pelo menos está sendo mais noticiado, né? Principalmente nas nossas rodovias, ou então nas nossas embarcações fluviais, ou então via aérea. Enfim, o fato é que muitas drogas têm sido, portanto, aí apreendidas. As drogas apreendidas. Mas e os traficantes, que nem sempre são também apreendidos ou presos? O que é mais eficiente? Justamente causar prejuízos aos traficantes apreendendo as suas drogas ou prendê-los? Walter, excelente questionamento. Eu diria o seguinte: se é uma empresa econômica, dispositivos, instituições econômicas talvez deem uma resposta mais adequada. Eu não vi isso sendo debatido, né? Mas a minha experiência empírica, com uma pessoa que advoga, estuda e lê o que me for possível ter acesso, eu busco essas informações a respeito. Título mesmo de... Eu sou um brilhante advogado. Tem todo o nosso respeito. Obrigado. Mas eu digo o seguinte, em uma palavra, talvez uma questão como o dólar, né? Possa ser diretamente relacionada com a explosão. Porque se é uma matéria que é parametrizada de acordo com o dólar, se o dólar em relação ao real sobe,
é óbvio que o traficante vai lucrar mais e vai haver um incentivo racional, né? O tráfico como uma empresa racional, para que explodam os casos. Qualquer pessoa do meio criminoso, ou seja, uma organização criminosa, seja um empreendimento amatorial, digamos assim, vai se sentir estimulada para isso. Se é uma empresa econômica, a pessoa está pensando só no lucro, né? Enquanto maior a disparidade do real para o dólar, maior o lucro, portanto, a minha teoria é essa, né? Eu não sei até que ponto isso está sendo debatido adequadamente, mas eu acredito que se é um empreendimento econômico, formas econômicas talvez sejam mais adequadas de se combater. E eu uso, sim, o que eu já li a esse respeito. Por exemplo, nos anos 90, mais ou menos, os Estados Unidos conduziram um grande esforço de desflorestamento, né? Usaram os agentes químicos que usaram no Vietnã, nas selvas da Colômbia e da Bolívia, para tentar combater a cocaína, a folha da coca. E o resultado lá foi o seguinte: causaram um desflorestamento em massa e o tráfico encontrou uma maneira de tornar 1 metro quadrado da terra mais produtivo. Então, os Estados Unidos dizimaram a floresta da região, mas o tráfico conseguiu tornar mais eficiente a produção da coca. Então, os Estados Unidos atuaram para tornar mais eficiente o tráfico. É um absurdo, né? Eles queriam combater, mas criaram um incentivo econômico lá para que eles investissem no manejo da folha da coca e o tráfico continuou. E uma outra coisa que chama bastante atenção, com base em estudos empíricos produzidos lá, né? Acho que a Academia Brasileira e principalmente a política brasileira peca um pouco na análise dessa questão. O preço do quilo da cocaína, ele explode ao longo da rota. Então ele começa com um valor X lá no produtor e quando chega na Europa, nos Estados Unidos, ele está com um valor assim, X vezes 100. Então, mais uma vez, incentivos econômicos que para uma pessoa que pensa racionalmente com um empreendimento econômico, ele pensa, olha, a chance de eu ser preso é X, a chance de lucrar. Então, se é uma decisão racional, são critérios racionais que vão estabelecer algum tipo de contraponto a isso, né? Então, eu acho que é preciso deslocar um pouco esse debate, que se perde muito em moralismos, né? Um debate do bem contra o mal, e discussões, olha, nossa lei ela é muito fraca, tem que aplicar pena de morte, tem que aplicar uma sanção de 50 anos, não é esse o problema, né? Porque quando o legislador cria uma lei de, sei lá, de 50 anos, ou 50 anos para o tráfico, ou vamos dificultar a progressão, na verdade está trabalhando no sentido do superencarceramento. As pessoas que estão encarceradas já são quando entram, né? E quando saem são N vezes socialmente vulneráveis. Eu vi no relato que o Dr. Rafael deu das instituições hospitalares um eco muito próximo do que acontece nas cadeias. Muitas pessoas que vão para as cadeias são também socialmente vulneráveis, não têm uma rede de proteção familiar, às vezes não tem nenhuma família no DF, não tem instrução, são pobres, não tem como se virar com base nos próprios meios, e quando saem, qual é o mecanismo que eles encontram para sobreviver? Acaba sendo a pequena se tornam presas fáceis. Então, trabalhar no sentido do superencarceramento significa aumentar o RH do crime organizado, que o RH é o que está lá dentro. Nós vamos fazer o seguinte, claro, estamos aqui com brilhantes debatedores, como a doutora Ana Paula, como o doutor Rafael, como também o doutor André. Nós vamos sair para o intervalo, peço licença, portanto, doutora Paula, doutor André, doutor Rafael. Vamos sair para o intervalo rápido, mas daqui a pouco nós vamos retornar e vamos já entrar na segunda hora do nosso debate. Muito obrigado, até daqui a pouco e até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, estamos de volta, são 16 horas mais 6 minutos, estamos de volta com Justiça na Tarde Debate. E já entrando na sua segunda hora, quando hoje o assunto está relacionado com o Dia Internacional sobre o abuso e o tráfico ilícito de drogas. Ou seja, em 1987, a Organização das Nações Unidas estabeleceu este dia como Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas.
esta data foi criada para conscientizar a população global sobre essa temática, enfatizando a necessidade de combater os problemas sociais criados pelas drogas ilícitas, além de planejar ações de combate à dependência química e o tráfico de drogas. Então é nesse sentido que hoje nós estamos aqui conversando, entrevistando os nossos convidados, a exemplo do Dr. André Figueira Cardoso, ele que é advogado constitucionalista, criminal, penal, como também professor universitário. Temos também a doutora Ana Paula Correia, também advogada, também especialista nessa questão que nós estamos aqui abordando no direito público. Como também estamos com o médico psiquiatra, o doutor Rafael Aguiar. Doutor Rafael, que é também do Hospital São Vicente de Paula, que é o hospital referência no transtorno mental, no tratamento do transtorno mental aqui da nossa capital federal, doutor Rafael. É uma situação realmente que nós estamos aqui abordando, é importante que se fale, em que pesa muita gente, mas não tem jeito, né, de resolver, não tem jeito de uma solução. Quer dizer, a família, quando de alguma forma depara com um membro ali da casa ingressando nessa situação, ou seja, no uso das drogas, entre o uso e o vício, a distância é curta, doutor Rafael? Ou seja, a pessoa se tornar uma pessoa dependente química, ou tem aquela, não, só uso de vez em quando, esse de vez em quando ele pode de alguma forma avançar e quando a pessoa se vê, notar, já está devidamente envolvida até a raiz do cabelo, infelizmente, nessa situação? Na verdade, a história comum da dependência química é essa, né? A pessoa usa de forma, às vezes, recreativa no começo, né? E aí, de repente, quando ela se vê, e muitas vezes demora muito tempo para ela perceber, ela já está atolada até o pescoço na dependência química. Existe uso recreativo de substância, né? Só que ele é muito menor do que as pessoas julgam ser. O que eu quero dizer? É muito mais frequente que vire a dependência química de fato do que fique apenas no uso recreativo. Porque para ser considerado uso recreativo apenas, a pessoa tem que ter total controle, né? Então começa por aí. E ela tem que... ela não pode estar tendo prejuízo na vida. Nenhum tipo de prejuízo. O que quer dizer? Se ele tem em casa uma mãe que não gosta que ele fume maconha, e isso está gerando conflito com a mãe, já é considerado uso nocivo. E aí a gente já está falando de causar prejuízo social e que gerar impacto na saúde mental de todas as pessoas envolvidas, na mãe, no paciente, todo mundo. Isso fora de qualquer tipo de julgamento, não é dizendo se está certo ou se está errado. Mas a gente já passa a considerar que esse uso é nocivo. Não necessariamente um vício, já, né? Mas um uso nocivo prejudicial à saúde, né? Dele e das pessoas ao seu redor. Então, nesse sentido... esse caminho acaba sendo mais curto do que você imagina, porque a maioria das pessoas acredita que uma pessoa só é dependente se quando ela fica 2 dias sem tomar, ela tá lá, quase morrendo, tendo que... E não, na verdade, acaba sendo muito menor, até porque esses efeitos de abstinência têm muita relação com a quantidade do uso e tudo, e a pessoa pode sim, às vezes, ter um uso abusivo, apesar de nem usar, às vezes, nem com muita frequência. Então, tem gente que fala, por exemplo, não, mas eu não sou dependente de álcool. Aí, na hora que você vai olhar... Né? Sempre que a gente pergunta, você usa alguma droga? Não uso, tal. Álcool, socialmente. Como que é esse socialmente? Não, doutor, é uma vez por mês. E quando você bebe, como é que é? Nossa, no outro dia acordo estragado, não dou conta de trabalhar. Perdi o emprego, inclusive, por conta disso. É uma vez por mês. Mas esse uso, que a gente chama até de uso em binge, né? Quando usa de uma vez só, causou um impacto significativo na vida desse paciente. É uso nocivo. Essa pessoa é considerada uma pessoa que está tendo prejuízo por droga. Ela precisa tratar isso, porque senão ela vai perder outro emprego. Ela vai se envolver um dia numa briga, num bar. Então, a gente precisa intervir para que isso não evolua. Porque aí começa, né, aquela história. Bebia só com os amigos, né? Geralmente, quem bebe em binge, assim, bebe isso tudo, não bebe sem gostar, né? E aí... O que acontece? Perde o emprego, aí começa aquele processo. Começa um processo depressivo, começa um processo ansioso, e aí ao que era um mês vira a cada semana e começa a virar mais frequente. Então, por isso que a gente já começa a olhar dentro da dependência química, que aquela pessoa que tem qualquer tipo de prejuízo já precisa ligar um alerta. Mesmo que seja um prejuízo só no trabalho, só no relacionamento
com a esposa, porque, sei lá, ele bebe no final de semana, mas, né? Ou só quando vai ver lá o jogo do time de futebol dele. Mas gera briga com a esposa, gera conflito, terminou o relacionamento, às vezes ele passa a beber diariamente. Então, assim, esse uso nocivo já tem que ligar um alerta, porque ele acaba sendo já um risco para o desenvolvimento da dependência química e de outros transtornos mentais. Agora, falando em transtorno mental, por que ocorrem crimes tão violentos dentro do próprio lar? Ou seja, entre os membros dessa família, onde tem uma pessoa que é dependente química e, de repente, comete ali desatinos contra o próprio filho, ou contra os próprios pais, ou contra um parente próximo. Ou então o contrário, né? A família não suporta mais ver aquela situação de intimidação, de ameaças e outras coisas mais, e faz também o inverso contra essa pessoa que é dependente química. Porque quando a gente está falando do uso de substância, você está falando de um aumento da impulsividade. Então, aquele impulso que geralmente você, por exemplo, você fica com raiva. Vamos supor, eu discordei aqui do que você falou de alguma coisa. Aí eu fico com raiva, mas eu consigo me controlar. Pessoa que já está no uso de substância, ainda mais quando está usando recorrente, ela já começa a ter uma dificuldade. Então, ela já fala uma coisa que não deve, é mais propensa a ficar um pouco mais agressivo, né, a responder de forma mais exagerada. E aí isso gera a reação também em contrapartida na mesma proporção, né? E aí não tem jeito. Isso vai gerando esse atrito, né, esse conflito. Até porque, muitas vezes, o paciente já está realmente dependente químico, a necessidade, a vontade de fazer uso da substância vai ficando cada vez mais alta. E quanto mais você quer uma coisa, mais você luta para obtê-la, né? Então, bom, se você está no meu caminho e eu quero um pouquinho, eu não vou ter muito problema. Agora, se eu quero muito, talvez eu já queira te tirar do meu caminho, né? Então é a mesma coisa. Por que a gente vê tanto crime passional, por exemplo, por causa de esposa, por exemplo, né? Homens que ficam violentos ou com a esposa ou com outros homens? Porque muitas vezes é isso, é uma questão passional, é uma coisa que ele deseja muito, que ele quer muito com ele. Alguém se meteu no meio, ele vai mais. É diferente quando você fala, sei lá, de alguma coisa que não envolve emocionalmente a vontade com tanta intensidade. A gente vê, quanto mais vontade você tem de fazer alguma coisa, mais você vai lutar pelaquela coisa. Então, tanto que a gente vê justamente isso. Você às vezes quer ver se a pessoa quer mesmo, você bota um pouquinho de dificuldade, né? Você quer ser o meu filho, você quer ir para não sei onde? Vamos, mas para ir para não sei onde tem que comer a janta toda, né? Se ele quiser ir mesmo, ele vai comer a janta toda. Se ele não tiver com tanta vontade assim, ele vai acabar, eu prefiro não jantar. Né? Então, na verdade, agora é justamente isso. Aí o familiar começa a se enfiar no meio, às vezes tarde demais, quando a vontade já é muito grande. E aí ele vai falar, preciso tirar essa pessoa de qualquer jeito. E às vezes de qualquer jeito vai envolver violência, vai envolver... Né? Principalmente quando o recurso acaba, porque como a droga também muitas vezes vai gerar impacto cognitivo, a pessoa começa a ter dificuldade de achar outros meios. Quer dizer, ela não consegue mais pular pela janela para sair, de enganar, de mentir, etc. Esses outros recursos vão acabando. Qual é o recurso que sobra? Muitas vezes é a violência. Agora, doutora Ana, é errado uma família quando depara com uma situação dessa, como o próprio doutor Rafael aqui pontuou, né? De repente, na família chega a um grau que a pessoa que é dependente química passa a vender o que encontra dentro de casa. E a família fica naquela, bom, vou na polícia, não vou na polícia, o que eu faço, o que eu não faço. Quer dizer, é correto buscar realmente o caminho da justiça, começando pela polícia, quando uma família depara com uma situação dessa, em que o membro da família passa ali a vender o que encontra pela frente? Nossa, é tão difícil dizer assim o que é certo, o que é errado, ainda mais num contexto familiar, né? Por exemplo, na minha situação, que tenho um pai que é policial aposentado, na minha situação, certamente, se isso acontecesse comigo ou com um dos meus irmãos, era isso que aconteceria. Levaria ali nós três amarrados na marra e responderíamos, porque sabemos quais as consequências disso, né? Sempre soubemos. Agora, como é que uma mãe que passa o dia inteiro fora de casa, os filhos ficam sozinhos, ela precisa trabalhar, vê o filho envolvido com um traficante, e se ela leva o filho
à polícia porque ele furtou um aparelho celular ou porque ele roubou alguém na esquina, e ele vai ter que dizer para que ele fez e para quem que ele tinha que pagar. Então, é uma situação bem complicada, né? A gente falar o que é certo, o que é errado. Depende muito desse contexto familiar, da realidade dessa família. Se essa pessoa tem condição, uma mãe dessa teria condição de tirar o seu filho desse meio, né? Para poder até mesmo resguardar a sua vida e a vida do filho. Então, é bem complicado dizer para o senhor se é certo ou se é errado. Eu acho que depende muito da realidade de cada família. Agora, claro, existem situações também, doutora Ana, em que a família, de alguma forma, constrangida diante daquele fato, né, de ter tomado conhecimento de que um dos membros da família está de forma escondida, anônima, fazendo uso de drogas, principalmente adolescentes ou até mesmo crianças, aí fica naquela, né, para a vizinhança não tomar conhecimento, que é uma vergonha, enfim. Quer dizer, e nós temos aí, como já foi dito aqui, bem ou mal, a estrutura em si para poder amparar aí essa situação. Quer dizer, onde eu quero chegar, é importante que se busque ajuda, enfim, no poder público, principalmente quando esse poder público é a polícia. Eu acho que empata mais ou menos no que eu perguntei à senhora agora há pouco, né? Sim, deveria ser, né? Deveria ser. Eu acho que, na verdade, com relação a essa questão familiar, o primeiro ponto é você conseguir ter uma boa comunicação com seus filhos, né? Não deixar chegar a esse ponto. Então, é sentar mesmo e conversar, explicar, mostrar o que é certo e o que é errado, né? Não sei se fiz certo, mas o meu filho, muito pequeno, por ser advogada criminalista, ele já andou nos fóruns algumas vezes, já viu gente algemada fazendo audiência. Então, ele tem ideia do que acontece se ele fizer alguma coisa errada, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é você conversar, ter também uma parceria da escola, né, com a família, não que a escola deva educar efetivamente, mas a escola é também um lugar onde a gente tem muita incidência, né, de tráfico de drogas. Então, a escola também precisa ficar bem atento a isso e, obviamente, com a parceria com a segurança pública. Então, eu sou a favor, né, de ter a polícia dentro da escola, né, para evitar essa prática, né, porque é ali que o traficante vai cooptar esses filhos do crime aí. Então, é uma outra opção e deveria ser, sim, né, a polícia vista como um aliado da sociedade, né? Então, aqui a gente ainda tem uma realidade muito boa, mas eu não posso dizer, e não é a minha realidade, eu não posso dizer que uma mãe lá no Rio de Janeiro, na favela do Rio, vai ter coragem de chegar lá na polícia e pedir socorro, ou então, toma, meu filho está aqui agora furtando, roubando para consumir a droga, né? Deveria ser, porque a obrigação da polícia é justamente proteger, né? Mas não é em todo lugar que a gente vê uma polícia realmente que cumpre esse papel. Doutor André, estatisticamente, quer dizer, as denúncias contra o tráfico de drogas, quando chega, portanto, ao conhecimento da autoridade competente, quer dizer, estatisticamente, essa denúncia, ela caminha até o fim? Excelente questionamento, Walter. E essa pergunta ela se insere numa análise geral que nós precisamos fazer sempre no dia a dia em relação à eficiência, não só em relação ao enfrentamento ao tráfico, como na condução da repressão em geral, né? Repressão à criminalidade. E as nossas instituições policiais, o inquérito policial especificamente falando, é uma instituição que sofre inúmeras críticas, né, da academia, e uma delas é exatamente a da eficiência, né? A maioria das pessoas que se encontram hoje encarceradas, cumprindo pena ou presas cautelarmente, o estão porque foram presas em flagrante. Isso quer dizer que não houve uma investigação, quer dizer, aquela pessoa foi pega naquele ato
ou praticando o crime ou logo após com a droga. Na boca da botija. Exatamente. Boca da botija. Ou com o dinheiro que foi amealhado, ou com o celular que foi furtado, etc. O que isso quer dizer? Quer dizer que, no mais das vezes, elas não chegam a esse resultado final por meio de uma investigação, mas são capturadas no ato. Isso leva diretamente a sua indagação àquilo que se chama do grande gargalo, que é o baixo grau de ineficiência nessas investigações. Aproximadamente, dados do Fórum de Segurança Pública e inúmeras outras instituições que estudam esse assunto, indicam que quando há uma eficiência média, né, gira na casa dos 17% a 20%. A nossa polícia, que é a Polícia do Distrito Federal, é uma das mais eficientes, de fato. Mas, em geral, a média brasileira realmente é essa. E veja que o grande objeto, o grande foco dessa análise inclusive, são os crimes de homicídio, onde há... O homicídio talvez seja, tecnicamente, o delito mais fácil de se definir, de se estudar, porque, enfim, está lá o corpo, né? Há uma morte violenta, então houve um homicídio, vamos investigar, etc. Então, mais ou menos de 17% a 20% são os inquéritos que apuram homicídios que chegam aí a uma conclusão. A partir do momento em que a polícia chega a uma conclusão, essa conclusão é submetida ao Ministério Público. O Ministério Público oferece uma denúncia. Essa denúncia, 99% das vezes é recebida, mas nem sempre é recebida. E ainda que recebida e aberto um processo, nem sempre esse processo chega numa sentença condenatória que abarca, que ratifica tudo aquilo que a denúncia falou. Então, esses dados, que são dados mais complexos, né, que existem uma conversa maior com o Ministério Público e com o Judiciário, não é levado em consideração. Então, desses 17% a 20% dos inquéritos que são concluídos apontando, olha, fulano matou o Beltrano da seguinte forma, ou um homicídio, não reflete também a realidade. Porque nem todas essas investigações, ao fim e ao cabo, chegam a um resultado, uma sentença condenatória transitada em julgado que diz, realmente foi aquilo que aconteceu. Então, existe uma deficiência estrutural na condução das investigações que abrange não só o tráfico, como os delitos em geral. E isso é um problema para ontem, que decorre não só da estrutura do nosso inquérito, que ainda é um inquérito onde há todos esses vícios do perfilamento racial, onde as pessoas são abordadas só por conta da cor da pele, onde há critérios nem sempre muito claros de apuração de autoria, que aí são as questões de reconhecimento fotográfico, que está na mídia, né? Os tribunais superiores, como a STJ, dia sim, dia também, tem declarado nulidade de reconhecimentos feitos com base só em fotografias e todo um tipo de... eu não estou querendo usar essa palavra, mas realmente não tem como escapar, o mindset, né? Toda uma postura, uma visão de mundo, né? Uma certa prática inquisitorial que ainda é, infelizmente, conduzida pelas autoridades repressivas, não só a polícia, como também o Ministério Público e alguns setores do Judiciário, que leva realmente a uma estruturação, eu diria que é um pouco calamitosa, né? Que é um país onde há um índice tão restrito, né? Tão estreito de conclusão exitosa de investigações policiais, é um país que tem realmente um problema gravíssimo. E nesse contexto, que não envolve só o tráfico de drogas, mas envolve sim as repressões, as instituições de repressão em geral, realmente é necessário um debate que vai além da atividade puramente legislativa, né? Então, que diferença vai fazer você punir o tráfico de drogas 5, 50, 150 ou prisão perpétua num contexto como esse? Isso vai gerar uma eficiência maior da investigação? Acho que não. Então, a gente teria que parar um pouco, né? Acho que usar essa grande oportunidade que é a da descriminalização para realmente discutir não só o que está se passando na nossa sociedade de errado, né? Que leva tantas pessoas a procurar esse auxílio químico, né? A paz de espírito nas drogas, como também o que está acontecendo no nosso próprio processo penal em geral, que eu acho que é um processo que é criticado por quase que unanimemente, né? Até quem defende o sistema defende algum tipo de alteração ou de reforma no sistema, para endurecer, mas enfim, defende algum tipo de reforma.
Então, acho que essa oportunidade que você abriu para a gente é uma oportunidade excelente, né? O Supremo também contribuiu muito ao levantar essa bola e leva um debate, é uma espécie de toca do coelho, né? Mais ou menos como naquela história da Alice, né? A gente entra nessa toca do coelho e debate as estruturas sociais do Brasil, racismo, as deficiências estruturais, o que está acontecendo na mente do brasileiro, que depende tanto assim de remédios e drogas. Eu acho que é um excelente debate esse. Então, já que o senhor fez um encaminhamento, eu me dirijo ao doutor Rafael. Doutor Rafael, porque é aquela questão, né? Tem muita gente que às vezes se expressa dessa forma. A pessoa que é dependente química, tento, mas não consigo, quero, mas não tem jeito, faço de tudo, sofro, mas não tem como eu largar. Tem uma explicação para isso? Existe uma explicação do ponto de vista bioquímico mesmo, né? Qual que é a grande questão? O que é o prazer dentro do nosso cérebro, né? São os picos de dopamina. Então, você come um doce gostoso, você usa uma droga, você está num relacionamento bacana e tal, você faz picos de dopamina. O que a gente vê hoje socialmente falando? Cada vez mais facilidade de pico de dopamina. Então, qualquer coisa, qualquer lugar que você está, a qualquer momento, tá um celular com uma série, com um vídeo. Na verdade, a gente vê até as evoluções das redes sociais, né? Você via ali, Facebook era predominante. Daqui a pouco começou a ser uma coisa cada vez menos textos, mais imagens apenas ali migrando para o Instagram. Agora, o que está crescendo entre os jovens? O TikTok, que a maioria dos vídeos tem 15 segundos, né? Quando você vai falar, o pessoal que fala sobre essas questões, você precisa que o seu vídeo chame a atenção nos primeiros 3 segundos, porque senão já foi, o dedo já rolou a tela. Se nos primeiros 3 segundos você não falou uma coisa que prendeu a atenção, já era, você perdeu. Aí ele vai pro próximo piada, pro próximo meme, pro próximo... E isso vai gerando um pico de dopamina absurdo. E não é à toa que isso não é uma coisa só no Brasil, mas no mundo inteiro, que nós vemos cada vez mais a geração, a quantidade de jovens que eles chamam de nem, né? Nem estudam e nem trabalham. Por quê? E aí existe uma série de fatores, né? Existem pais que são coniventes com essa situação, quer dizer, a pessoa não estuda, não trabalha, o pai sustenta como se fosse a coisa mais normal do mundo, uma irmã de 35 anos está em casa de perna pro alto, né? Fazendo nada, vivendo às custas do pai e da mãe. No TikTok, né? No TikTok, rodando vídeo no TikTok. E ao mesmo tempo, a dopamina também é uma questão de que causa a motivação. Né? Então, quando você fica o tempo inteiro ali estocado de dopamina, você não vai ter atenção, você não vai ter motivação. Então, se você for parar para ver, né, cada vez menos as pessoas são capazes de ler um texto. Né? Isso sem contar a questão educacional, né? Que a maioria das pessoas que conclui o curso superior lê um texto e não consegue entendê-lo. Então, isso aí já é um outro problema. Mas eu estou falando da própria questão da capacidade de manter a atenção em alguma coisa. Né? Então... É um problema e aí isso naturalmente vai levar à busca por facilidades maiores, né? Isso junta também com a mentalidade de coitadismo que tem aumentado, as pessoas têm tido muita dó de si mesmas. Eu não estou falando de que o pessoal fica, ele vai falar de minoria, não tem nada a ver com minoria. Isso é uma coisa que abrange todas as classes sociais, todos os credos, todas as raças. As pessoas estão com cada vez mais pena de si mesmo, justamente porque você vive o dia inteiro numa rede social, vendo coisas engraçadas, vendo pessoas com estilos de vida específicos que você muitas vezes nunca vai ter, e aí você fica, coitado de mim, eu nunca vou ter, cada vez menos estimulado para fazer o teu trabalho, porque o teu trabalho nunca vai te levar a viver igual aquele fulano de tal que você viu e não sei onde, que você vê no Instagram, que você vê não sei onde. E aí cada vez menos desestimulado. Quer dizer, a tendência é que você vá buscando facilidades maiores. Então, não é à toa que as pessoas estão cada vez mais viciadas nessa tela, no celular. É uma e dependência. Aí a gente começa a olhar como dependência, sim, né? Não é lógico, também vão ter pessoas que vão ser dependentes e pessoas que não, mas sim, a gente começa a ver que pessoas que são dependentes tecnológicas, não conseguem ficar sem o celular. Se não estiverem olhando o celular a cada 5 minutos, começam a ficar ansiosos. Também trata, né? E isso aí vai estar associado também aos transtornos mentais, a piora da ansiedade, a piora da depressão. Então, assim, a gente vê, na verdade, uma sociedade caminhando para um adoecimento em que a dependência química é um dos adoecimentos que aumenta por conta disso, mas não é o único,
né? Esse dado, eu considero um dado muito alarmante, essa história de jovens nem, né? Porque, e é curioso, porque eu estava conversando até outro dia com uma outra pessoa sobre isso, porque a gente está vendo cada vez mais pessoas menos dedicadas a se otimizar, a se especializar e realmente ser bons no que fazem, ao mesmo tempo em que nós vemos as máquinas se tornando cada vez mais eficientes. Então, assim, as pessoas vão ter cada vez mais dificuldade para achar um emprego, porque, na verdade, eu lembro que eu fui para um condomínio uma vez que não foi aqui em Brasília, não, foi em outra cidade que eu estava, mas que tinha uma loja que vendia ali, você entrava sozinho, pegava o que você queria e você mesmo se atendia. Uhum. Olha o nível que a gente chegou da dificuldade de achar um profissional que realmente se dedique para aprender aquilo. Porque, do ponto de vista teórico, seria muito melhor para o dono ele pagar um funcionário, um salário que às vezes não é alto, porque não é um balconista ali, não é um salário elevadíssimo, que não vai ter prejuízo, mas que ele tivesse uma pessoa que, às vezes, se ela tivesse um pouquinho mais de preparo, de treinamento de marketing, de abordagem, ele ia conseguir, às vezes, dobrar a venda. Só que ele não prefere nem colocar, porque ele sabe que ele vai ter dificuldade de achar alguém que tenha disposição para aprender a fazer aquilo. Por quê? Porque é muito melhor ficar no TikTok. Porque a motivação está toda direcionada para isso. Então, na verdade, quando o pessoal fala, né, tem gente até fala de detox de estímulo, tem muita relação com isso. Diminuir um pouco esses estímulos todos dopaminérgicos, porque eles vão te fazer viciar em outras coisas. Nas drogas, inclusive, mas não só nelas, mas em qualquer facilidade. Então, a gente fala aí de vício em pornografia, vício em jogo de celular e vício em droga, né? Ou qualquer outra facilidade de acesso dopaminérgico que vai vir depois, né? Em alimentação, enfim, que vão sendo criadas, né? Então, na verdade, é muitas vezes uma falta de motivação, uma falta de perspectiva, porque tem outras coisas muito mais interessantes que dão muito mais prazer imediato. E aí, na verdade, a gente tem visto cada vez mais isso. As pessoas vivendo cada vez mais em busca apenas do prazer e não buscam mais muito outros sentidos na vida que não sejam o prazer, né? Então, até as relações familiares fragilizadas e tudo isso, a pessoa não tem mais... a gente vem de gerações que tinham esse senso, né? Seja no trabalho, na religião, mas elas tinham um motivo além de si, além do prazer para viver. Mas aí, quando vai reduzindo para o prazer, por que é que você vai sair dessa casa, se esforçar, se dedicar para alguma coisa, se é tão mais prazeroso você ficar dentro de casa, com teu pai te sustentando, mexendo no TikTok? A pessoa vai perdendo motivação. Então, na verdade, é tudo isso. É uma falta de sentido, uma dificuldade de encontrar um sentido, que inclusive gera uma angústia, que muitas vezes gera a recorrência a essas outras facilidades, que é o que eu falei. A dependência química é só uma delas. É um problema muito mais profundo. Agora, antes de passar para a doutora Ana, o doutor André, doutor Rafael, quer dizer, essa dependência química do ser humano, da pessoa adulta, ela pode, de alguma forma, alcançar também quem ainda está por nascer, ou seja, aquela criança que está no ventre, aquela criança que foi concebida, cujos pais, infelizmente, são usuários ou são dependentes químicos. Tem algum efeito nessa criança? Algum efeito negativo? Dependendo da substância utilizada. Se houver passagem placentária, né, passa ali e chega no bebê, ele pode, por exemplo, ter efeitos de abstinência de retirada do... Isso vale, inclusive, para alguns medicamentos, né? Que dependendo do que eu usar, se tiver uma passagem placentária, ele pode ter um efeito de retirada. É lógico que como você não espera que essa criança continue sendo estimulada, você não espera que ela vire uma dependente química, mas a gente sabe que sim, isso acaba aumentando o risco no longo prazo dessa criança se tornar eventualmente uma criança com alguma dependência química, se houver alguma exposição, algo dessa natureza. Doutora Ana, evoluindo aí, ainda no campo das redes sociais, né? Inclusive ontem, fazendo uma pesquisa, me deparei com um projeto de lei no Senado, onde lá a discussão é para limitar a idade da criança para poder ter aí um celular e alcançar, portanto, aí o mundo na palma da mão. De alguma forma, alcançaria ou pelo menos resolveria, seria uma solução encaminhada para tudo isso que nós estamos aqui debatendo, ou seja, tudo isso que nós vivemos e que aqui colocamos
em termos de dependência química, evoluímos agora para a dependência virtual, quer dizer, tudo passaria pela criança, ao passo que nós temos também adultos hoje que, claro, que um dia foram crianças, mas só que no seu tempo de crianças não existia também aí, portanto, aí esse avanço tecnológico. A senhora vê essa discussão que já está dentro do nosso Congresso Nacional. Eu acho que essa limitação vai ser uma luta perdida, porque com a tecnologia a gente não tem chance de ganhar, né? Não, é uma briga mesmo, uma guerra perdida. E assim, o que a tecnologia trouxe hoje relacionada ao nosso tema aqui foi a facilidade de acesso a essas drogas, né? A gente viu aí um caso aqui em Brasília que foi bem falado na semana passada, de uma moça que foi presa por tráfico e ela comercializava em grupos de WhatsApp. Então, hoje o usuário não precisa sair da sua casa, ele está ali deitado no conforto, né, como o Dr. Rafael falou, sem nenhuma preocupação, que basta ele mexer um pouquinho na rede social ou num grupo de WhatsApp que chega a droga que ele quiser até a residência dele. E proibir o acesso da criança a uma rede social ou ao celular, isso vai ter que colocar o Estado dentro da casa de cada pessoa. Quem é que vai fiscalizar isso? Para alguns pais, às vezes, até eu tenho 2 filhos e já fiz isso, preciso cumprir um prazo, estou com alguma demanda urgente e minha filha está ali, toma, filha, vai assistir um vídeo. É errado, concordo, eu sei que é. E quem é que vai fiscalizar isso? Quem é que vai dizer que o que eu fiz é errado e quem é que vai, né, colocar alguma imposição de sanção para o que eu fiz? Então, lutar contra a tecnologia, para mim, é uma guerra perdida e a gente precisa achar mecanismo para aliar, né? Trazer a tecnologia para nos aliarmos para o combate a isso. Porque ela vai estar, é uma realidade, ela está presente nas nossas vidas e vai estar sempre. Na guerra que se vizinha, né, doutora André, como disse a doutora Ana, que eu lembro perfeitamente que assim que a febre do celular chegou e que todo mundo, de alguma forma, conseguia ter, portanto, um celular, mesmo que fosse usado, se tentou disciplinar esse assunto na escola. Ou seja, aluno não pode levar celular para a sala de aula. E tivemos realmente uma guerra muito grande. Hoje não se toca mais neste assunto, porque eu quero crer que os alunos estão com os celulares também dentro, portanto, das escolas. Hoje eles usam o celular para fazer atividades dentro de sala, né? Eles usam jogos... A tarefa de casa vai pela Exatamente. internet, para fazer no tablet, em casa, não sei o quê. Sim. E quem foi que se rendeu, então? Né? Quer dizer, a tecnologia, de alguma forma, falou mais forte ou a criança, de alguma forma, gritou mais alto? Bom, eu vejo da seguinte forma: a tecnologia, ela é uma ferramenta, né, como qualquer outra. É para o bem ou para o mal. Ela pode ter um uso positivo, pode ter um uso negativo. Realmente chama bastante atenção o comentário que o Dr. Rafael fez, da famosa geração nem, né, que só cresce, né, em contraponto a essa substituição que tem sido conduzida pela chamada 4ª ou 5ª Revolução Industrial, que é a substituição nem mais pela máquina, né, mas pelo logaritmo e pela inteligência artificial. Então, realmente, o Brasil já está há muito tempo, né, na contramão da história e realmente eu acho que a vinda dessas novas tecnologias, há quem diga, inclusive, que vai substituir até a atividade parcial, né, do direito, dos advogados, dos juízes. Já tem, os tribunais superiores já têm aplicado já há bastante tempo inteligência artificial, né? E sempre com bastante pompa e circunstância se anuncia isso, né? A criação de uma nova inteligência artificial, etc. Apreciar recursos, demandas de massa. Eu acredito que realmente existe um momento crucial na história humana, né, em que realmente tem que se parar um pouco para pensar qual é o rumo que isso vai se adotar. Existem teóricos, inclusive,
que acham, de maneira talvez até um pouco exagerada, que a inteligência artificial vai ser o evento culminante da nossa espécie. Culminante no sentido da extinção, né? A inteligência artificial, no fim das contas, vai gerar até a extinção da humanidade. Do ponto de vista do direito penal, especificamente, a tecnologia ela sempre é usada pela imprensa, pela mídia, para destacar o uso negativo, né? Então, golpes de WhatsApp, né? Golpes envolvendo o uso até mesmo de inteligência artificial. Eu acho que existe um certo enviesamento no acompanhamento de certos veículos midiáticos, no sentido de colocar sempre a tecnologia como algo a serviço do crime, quando na verdade pode muito bem ser utilizado, inclusive para dar mais eficiência a inquéritos policiais, né? Aquela história que nós estávamos debatendo. Acho que a automação ela tem um efeito positivo, mas isso vai depender principalmente de um certo bom senso político, né? E uma certa reformulação das nossas práticas. Esse desequilíbrio dopaminérgico, né, como bem definido aí pelo Dr. Rafael, eu vejo isso de uma maneira muito preocupante, porque a nossa tendência é realmente procurar o caminho de menor resistência, né, o caminho mais fácil, e procurar, hoje em dia, no logaritmo, nas redes sociais, uma espécie de botão de liga e desliga para as nossas dores e para as nossas agruras. Eu acho que nós, especificamente brasileiros, né, temos realmente que fazer essa reflexão específica, não buscando nem nas drogas, nem na tecnologia, nem no direito penal, né, um caminho para a solução fácil, né? Olha, isso aqui é mal, então vamos criminalizar e pronto, esquece, né? Não é assim que a coisa funciona. Então acho que essa busca pelo caminho fácil, pelas respostas simples, que infelizmente tem dominado aí a política nos últimos tempos, né, não é um caminho adequado, e acho que é necessário fazer mais ou menos essa reflexão mais apurada. Doutor Rafael, quer dizer, já que estamos focando aqui a dependência virtual, de alguma forma, ela pode comprometer, portanto, aí, a saúde mental das pessoas, quer dizer, devido ao seu mau uso? Eu acho que a primeira coisa a pontuar é justamente isso. O doutor André falou muito bem, é isso, é mau uso. Não é que a gente tem que criminalizar, ou quer dizer, vai proibir o Instagram e o TikTok. Não é isso, né? É porque, na verdade, o problema não é a ferramenta, é o uso que você se dá dela. Você está falando de uma pessoa que usa o Instagram para trabalhar, inclusive. Então, imagina, quando eu falo isso é porque nós temos um problema. Mas, ao mesmo tempo, hoje eu consigo alcançar e trazer muito mais informação em saúde mental para uma quantidade maior de pessoas por causa dessa ferramenta. Na verdade, tudo é o uso que você dá das coisas que você tem, né? Então, se você usa uma rede social, você pode usar ela de uma forma de trazer benefício, né? Não é que assim, nossa, agora deletem os Instagrams, matem as redes sociais, porque elas... Não, existem coisas boas ali, existem coisas que podem ser aprendidas, né? E tudo. E mais, o lazer é uma atividade humana que tem o teu tempo. O problema é se você vive em função disso. Como eu disse, você vive em função do prazer, né? E aí, na verdade, a vivência em função do prazer não é um problema que é apenas da rede social, é porque ali na rede social é muito mais fácil. Mas a vivência em função apenas do prazer é um problema da existência humana, enquanto houver o ser humano e houver prazer, existirão pessoas que tentarão viver em função do prazer, e isso vai fazer com que elas vivam muito mal, né? Então, essa busca do sentido, e geralmente o sentido acaba sendo encontrado justamente nas atividades em que você precisa sacrificar um pouco do prazer, né? Então, eu não conheço ninguém que colocou assim, qual que é a coisa mais importante da tua vida? É viajar. Às vezes a pessoa vive em função disso. Mas uma hora isso se esgota, né? As pessoas encontram realmente sentido na vida. É engraçado isso, né? Porque quando você vê realmente o sentido, você vê em atividades que você sacrifica pelo outro, né? Sentido em construir bons relacionamentos, em criar seus filhos, em trabalhar bem e tudo. Tudo isso exige sacrifício. O problema é que a gente está indo num caminho e que um sacrifício humano, né, o esforço, a dedicação, ela é vista como uma coisa problemática, como uma coisa ruim. Isso vai adoecer, independente do vício ser na rede social ou qualquer outra coisa. Isso vai gerar ansiedade. Porque eu estava até conversando sobre isso com algumas pessoas, sobre a questão da rotina. A rotina é uma coisa que qualquer rotina que seja um pouquinho mais bem definida, ela ajuda você a reduzir a ansiedade, sim. O problema é que se for uma rotina absolutamente vazia de sentido, em que você está ali só vivendo mecanicamente,
você ou vai cair no tédio ou vai cair na angústia. Né? Porque uma rotina que você não tem significado, uma hora você vai parar e falar, mas e aí? O que eu estou fazendo com a minha vida? Para onde eu estou indo? Para que servem essas coisas que eu estou fazendo? Né? Então, essa questão existencial humana, que foi sendo deixada de lado em função dessa questão dos prazeres humanos, é uma coisa que tem sido necessário se retomar quando a gente fala em saúde mental, e aí entra dependência química, dependência virtual, dependência de todas essas coisas. Porque, na verdade, elas são muitas vezes um reflexo pura e simplesmente disso. Por que é uma geração neném crescente? Porque é o que eu falei, por que você vai... se a sua função é só sentir... Se o seu único objetivo de vida é sentir prazer, para que você vai sacrificar, às vezes, 10 anos de formação por um emprego que vai te dar, tudo bem, uma renda melhor, mas que, sei lá, no final das contas você vai estar usando TikTok do mesmo jeito. É melhor você ficar em casa. Né? Você perde esse sentido, o sentido de ajudar o outro, né? De se dedicar, né? Quem faz direito, né? Qual que é a maior satisfação do direito? É receber um contra-cheque ou é você ver que você conseguiu resolver um problema de um cliente, né? É óbvio que é você conseguir resolver a vida de alguém. Ser bem remunerado é bom, mas é uma consequência de um trabalho bem feito. E é até engraçado, porque eu falo até isso, né? Você pode olhar, pessoas que focam apenas no dinheiro geralmente não ganham tanto dinheiro como quem foca em fazer bem feito. Quem foca em fazer bem feito acaba ganhando muito mais dinheiro do que quem foca só em ganhar dinheiro. Porque é isso, é uma consequência natural. Se você tem sentido, você se dedica, você se motiva, você diminui a chance de você ficar perdendo muito tempo com coisas inúteis, porque você tem um objetivo de vida. Então, e aí é isso. E aí todas essas coisas juntas, você tem uma dependência química, dependência tecnológica, dependência em pornografia, etc. Como essas coisas acabam sendo vazias, elas não te trazem um sentido em si mesmo, elas naturalmente em algum momento vão te gerar angústia e ansiedade. E você vai parar no meu consultório. Não tem como. Mas tem cura? Você trata. Né? E aí o problema do transtorno mental é o seguinte, a maioria das pessoas negligencia os sintomas, né? É uma das especialidades que você vai mais ver abandono de tratamento. Porque começa a melhorar um pouquinho, não vou precisar disso aqui não. Tanto pelo estigma da especialidade, tanto por uma questão de que, assim, como os sintomas eles surgem muito devagar, você tende a perceber, coisas que surgem muito devagar tendem a ser menos percebidas, né? A história que o pessoal sempre conta do sapo lá na panela cozinhando, vai aumentando a temperatura aos poucos, você jogar ele na panela fervente, ele pula para fora. Mas se aumenta a temperatura aos poucos, ele se deixa cozinhar vivo. É mais ou menos isso. Como as doenças mentais, elas geralmente são insidiosas, elas são lentas, elas vão se estabelecendo, às vezes a pessoa percebe quando ela já está muito grave, qualquer melhorinha ela acha que já está 100% quando não está. Cansei de ver isso, de paciente volta, às vezes no primeiro retorno, você está bem? Não, tô ótimo, doutor. Aí eu brinco, aí a consulta de 5 minutos acabou, né? Remédio vai embora. E aí eu fico ali conversando. E aí daqui a pouco eu começo na conversa e a gente começa a olhar. Olha, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá legal. E o paciente muitas vezes não percebe porque ele acostumou tanto a viver mal que ele não sabe mais que quer ficar bem. Então muitas vezes você precisa de ter essa conversa, às vezes nos elementos da conversa. Por isso que a psiquiatria é uma especialidade que não dá para fazer correndo. Porque você vai pegar, às vezes, elementos que estão ali escondidos, pouco percebidos, e na hora que eles vêm à tona, você fala, mas você não está estável ainda, vamos ajustar. Só que muitas vezes, nesse momento, o paciente já não está mais pensando nisso. Ele acha que ele está bem, ele está pensando que o remédio aumentou o apetite, o remédio... Pronto, para o tratamento. E volta. E isso é um dos principais fatores que cronificam as doenças na psiquiatria. Muitas vezes a depressão, a ansiedade cronificam porque o tratamento não foi feito adequadamente. Ou porque não foi visto, porque às vezes realmente aquelas coisas, o paciente voltou, tô bem, tchau. Acabou, 2 minutos depois o paciente está indo embora, né? Não foi uma avaliação, não foi feita adequadamente. E o outro lado é isso, o paciente num determinado momento decide que está bem, decide interromper o tratamento, e aí isso vai cronificando a doença. E aí, às vezes a gente começa a falar realmente de uma pessoa que vai precisar tratar do resto da vida. Bem, o nosso tempo está caminhando para encerramento. E claro, né, conversa realmente excelente, entrevista excelente, super esclarecedora. Esse é o objetivo realmente do Justiça na Tarde Debate. Então vamos aqui para as considerações finais. Doutora Ana, a senhora fique à vontade aí em 2, 3 minutos, para a senhora disser, enfim, nessas considerações, o que a senhora entender que tem que ser dito. Por favor. Bom, com relação ao tema que a gente está debatendo aqui hoje, eu faço inclusive um convite,
né? Não só a sociedade médica, mas a sociedade acadêmica também, a sociedade jurídica, para que a gente realmente discuta e leve isso para dentro das casas da nossa população, né? A gente precisa discutir, a gente precisa mostrar a dimensão desse problema que nós temos, que é real e que muita gente acha que é um problema distante, é uma realidade distante, e quando vê tá ali na nossa porta, levando os nossos filhos. Então a gente precisa realmente discutir e tentar trazer aí, unir forças para a gente tentar traçar, né, algumas diretrizes para que a gente possa continuar enfrentando esse problema que não vai ter fim, a gente sabe, né? É um problema que se instalou e o que cabe a nós, cidadãos de bens, é tentar minimizar, né? Mas a gente vai ter que lutar, é uma realidade, infelizmente, né? Não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Então, o convite que eu faço, né, peço para que a gente realmente discuta isso dentro das nossas casas, das escolas, né, enfim, na ciência também, né, a gente possa realmente trazer elementos científicos para mostrar o quão ruim qualquer tipo de droga traz para a pessoa e, enfim, é isso. E agradeço aí pela oportunidade de estar discutindo, né, sobre um tema tão controverso, tão polêmico, né, mas que nos leva a muitas reflexões. Pois não, doutora. Doutora Ana Paula. Deixa eu também buscar com o doutor André Figueira Cardoso também as considerações finais, doutora André. Fique à vontade aí nos 3 minutos. Claro. Bom, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a oportunidade, um debate incrivelmente enriquecedor, sempre aprende muito. E, em primeiro lugar, a título de conclusão, como já foi falado durante a discussão, né? Esse é um debate que realmente, quanto mais se debate, mais a gente vê que parece que não tem fundo, né? A título de discutir realmente o tratamento que a nossa sociedade dá para o uso das drogas, para a drogadição, acaba nos levando a debater questões muito profundas, né? A própria condição humana, a relação que nós temos com o propósito, com o prazer, e condições estruturais também da sociedade brasileira, e não só brasileira, como global também, porque não é só no Brasil que se discute questões de encarceramento, de droga, de drogadição, é realmente uma constante, né? E há toda uma série de respostas que talvez nós não devamos adotar como modelo, né? Eu, especificamente, como um crítico, né, do sistema repressivo, do direito penal, eu sempre vejo com muita desconfiança essas soluções que tendem a ser muito fáceis, né, e historicamente muito problemáticas no nosso contexto brasileiro. A nossa ordem repressiva, o nosso cárcere, e isso não sou eu que estou dizendo, eu estou repetindo o que já tem sido dito por grandes pesquisadores e o próprio CNJ, né? O CNJ já declarou: o cárcere brasileiro ele tem raça, ele tem cor, ele tem uma estruturação censitária. Então é um sistema muito problemático que nós temos que debater profundamente. Não é apenas debater, olha, é errado, não é, devemos criminalizar ou não. Tem que sempre pensar o amanhã, né? Como é que na ponta da linha o agente público vai aplicar essa lei. Criminalizar uma conduta além de ser algo que gera custos políticos, econômicos e financeiros, gera também toda uma série de implicações para a sociedade como um todo. Então, nesse contexto, eu acho que, para além de discutir meramente a questão de drogas, acho que a gente fez isso, né? Uma discussão profunda aqui das condições da própria sociedade brasileira. Acho que mais do que discutir um direito penal que seja melhor, mais eficiente, eu acho que é uma oportunidade para discutir algo que seja melhor do que o direito penal. E eu acho que essa talvez seja a grande conclusão. Agradeço mais uma vez o seu convite, aos demais participantes aqui e principalmente ao ouvinte. Doutor Rafael Aguiar, médico psiquiatra, também nos dando, como os demais aqui, a honra de estar nesse debate. As considerações finais também, doutor Rafael, por favor.
Não queria só agradecer realmente a oportunidade, foi muito legal estar aqui com vocês, acho que pude aprender bastante, tanto com a doutora Ana Paula, com o doutor André, agradeço também, Walter, pela tua acolhida, foi muito agradável mesmo estar aqui com vocês. Eu acho que é justamente isso, a gente precisa, como qualquer problema legal ou médico, as esferas nunca ficam apenas no direito, apenas na medicina, e a gente fazer esse tipo de debate é a única forma da gente realmente encontrar soluções para os problemas que assolam a sociedade, né? Os problemas sociais, econômicos, médicos, legais, enfim, precisam trazer esses debates porque a gente vê que a gente consegue aprender, repensar e traçar novos caminhos, né? Já que se estamos debatendo é porque algum problema houve, que se houvesse consenso não precisava de debate. Se não houvesse problema, ninguém ia estar discutindo. Então, acredito que esse é o caminho para a gente conseguir, e eu agradeço realmente a oportunidade de estar aqui com vocês para trazer um pouco daí do lado da medicina, da psiquiatria, que está intimamente relacionada à questão da droga, enfim. Doutor Rafael, foi um prazer muito grande tê-lo aqui no nosso programa. E leve um abraço e admiração a todos que fazem o Hospital São Vicente de Paula, que é um hospital querido aqui da população da nossa capital federal, um hospital que é referência, e é referência porque realmente tem profissionais de excelência. Muito obrigado ao senhor pela atenção conosco aqui na Rádio Justiça. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado a vocês. Doutora Ana Paula, também foi um prazer muito grande receber a senhora aqui e tê-la também debatendo esse aspecto. Muito obrigado por essa gentileza, pela atenção, aprofundou bastante aí também no tema. Muito obrigado pela atenção e pela gentileza de estar também conosco aqui nos estúdios. Eu que agradeço, Walter. Obrigado pelo convite. Doutor André Figueira Cardoso, também muito obrigado. É sempre muito bom receber o senhor aqui nos estúdios, porque sabemos que com o senhor, que é um profundo estudioso nos assuntos que aqui são, portanto, aqui abordados, e como os demais aqui já citados, o senhor também enriquece bastante aqui os nossos debates. Muito obrigado pela gentileza. Muito obrigado, Walter. Eu queria ser tão culto quanto você acha que eu sou, viu? Mas você merece. Um abraço. E assim chegamos ao fim da edição de hoje do Justiça na Tarde Debate, que teve a minha apresentação. Sou Walter Lima. A produção foi de Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo da Bárbara Micherini. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde.